Olá, pessoal! Está no ar mais um episódio do podcast A IPC Explica. Aqui você acompanhará a conversa com diversos especialistas do universo do cacau, com o objetivo de mostrar um pouco sobre temas importantes para a cacauicultura. Eu sou Ana Paula Lozes, presidente executiva da IPC. No episódio de hoje, vamos falar sobre a monilíase, doença que tem deixado todo o setor em alerta. Para falar sobre as estratégias de controle e as ações que vêm sendo implementadas no país contra essa praga, nós conversamos com o Ricardo Hilma, coordenador geral de proteção de plantas do Ministério da Agricultura e Pecuária. Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana. É um prazer estar aqui. Então vamos lá, Ricardo. Vamos começar fazendo uma contextualização. Você pode falar para a gente como é que a Mona Lisa chegou no Brasil e de onde vem essa doença? Certo. É importante a gente destacar isso, Ana, porque a monilise é uma doença, uma praga, né? Uma doença fúngica que já está instalado em todo o continente da América Central e todos os países produtores que têm a presença de cacau aqui da América do Sul antes de chegar no Brasil, né? Então, todos nossos países vizinhos, vamos colocar assim, todos eles já tinham a presença da praga muito antes do Brasil, inclusive décadas, né? Então, muito provavelmente, essa é uma teoria, e até pelos locais que, que nós encontramos no território brasileiro, tudo indica que essa praga veio do Peru, né? Da Colômbia ou da Bolívia, um desses três países, mais provavelmente do Peru, né? Que já tinha essa praga desde a década de 80. E como é que a gente pode classificar o status dessa praga hoje no Brasil? É, essa praga, ela hoje, ela é oficialmente considerada praga quarentenária ausente ainda, né? A gente está colocando ela como ausente porque todo o trabalho que nós estamos fazendo é de suprimir a presença dessa praga no território brasileiro, né? Então a gente até usa um termo transiente, né? Que é como ela ainda está numa posição que ela pode mudar que a gente espera e faz todo o trabalho para poder segurar essa praga e, se possível, até eliminar. Hoje no Brasil, quais são os focos, né? Quais são os municípios ou estados que têm foco de monilíase? Essa praga chegou no Brasil, a monelise chegou no Brasil em julho de 2021, em plena pandemia. O primeiro estado que foi detectado foi o Acre, no município de Cruzeiro do Sul, no Acre. Inclusive, esse é um dos municípios mais a oeste do território brasileiro, então muito próximo da divisa com o Peru, né? Então ela está presente em parte do território do Acre e na região do Alto Solimões, daí já no Amazonas, né? No território amazonense. Isso chegou em 2022, final de 2022, um pouco mais de um ano depois, e vale a pena a gente destacar que um foco não tem relação com o outro, foram entradas diferentes, né? E então ela está no Acre, em parte do Acre e em parte do Amazonas, tá? No Amazonas ela está localizada na região de Tabatinga, a região de Tabatinga, ali naqueles municípios limítrofes, e em julho do ano passado foi encontrado um foco em uma propriedade no município de Urucurituba, que já é no médio Amazonas, né? Já muito mais próximo das regiões produtoras, por exemplo, como o Pará. Certo? Então, hoje a praga não tem nenhum foco, nenhum indício de foco nas regiões produtoras comerciais, que seria Pará, Rondônia, Bahia, Espírito Santo. Não, nenhum foco. E como é que eu posso te afirmar isso, Ana? Eu posso te afirmar porque mesmo antes dessa praga chegar no Brasil, o Brasil tinha, o governo federal já tinha um plano de prevenção e vigilância para essa praga, com equipes treinadas, inclusive produtos químicos já autorizados, agrotóxicos, já registrados para controle da praga no Brasil, nós já temos.
né? Devido a todo esse trabalho de prevenção e vigilância. Então, nós temos essa prevenção em todos os estados produtores do Brasil, independente de ter a praga ou não. Claro que em cada região a gente atua com mais pontos, com menos pontos visitados, em função da proximidade dos riscos que essa praga traz aqui para o nosso território. Muito bom isso, Ju, muito bom saber isso. No caso dos focos, né? Como tem sido o trabalho do Ministério na investigação desses focos e quais são as etapas para a confirmação de um foco? Certo. O Brasil, como eu disse, ele tem um plano de prevenção e vigilância, né? Que já nós temos desde antes da praga chegar, onde a gente faz todo o monitoramento de todo o território, mas principalmente na região norte do país, nós temos um nível de levantamento muito grande. Tanto é que todos os focos foram identificados muito precocemente. Se isso não tivesse sido ocorrido, essa doença já tinha se alastrado para o território brasileiro há muito mais tempo. Lembrando que essa doença já está há 4 anos em nosso território. Quando a gente fala de fungo, isso é uma conquista. Então, todas as atuações são detecção do foco, identificou, manda para laboratório, laboratório oficial, onde é feito toda a análise por DNA para confirmação. Depois disso, se faz toda uma análise da dimensão daquele foco, qual que é o tamanho dele, tá? Qual que é o tamanho dele, para a gente ter certeza na área que a gente precisa atuar, quais as medidas de biossegurança que nós temos que tomar em cada daqueles locais, evitar a saída de pessoas, o trânsito de vegetais, trânsito de carros, todas as medidas de supressão que vão ser feitas, né? E esse trabalho ele começa de fora para dentro, né? Para evitar realmente o trânsito de pessoas e que a gente se concentre totalmente as ações na área contaminada, vamos colocar assim. Então, todo o trabalho ele é feito em conjunto com o Ministério da Agricultura, com os órgãos estaduais de defesa e obedecendo os protocolos e o Programa Nacional de Prevenção e Vigilância dessa praga. Certo. Então, para uma área ser definida como área de risco e vocês começarem a atuar, não basta ter simplesmente alguém dizer que tem um foco de monilíase lá. Tem todo um trabalho que é feito para garantir que existe o foco e vocês fazerem uma determinação de área, e aí imagino que tenham algumas regras, né, para determinar essas áreas de risco. Com certeza. É assim, nós já tivemos várias suspeitas em outras localidades, né? E então tudo vai para laboratório, para teste de DNA, para confirmação, né? E essa área que eu não diria que é uma área de risco, a área de risco ela é muito mais ampla, mas o local do foco, nós temos todo um protocolo a seguir, medidas a serem tomadas, levantamentos a serem feitos, cuidados a serem tomados, restrições, né? Então, tudo isso tem um protocolo e muito cuidado para a ação, porque não é só dizer que tem. Isso tem que ser provado e todas as medidas oficiais são tomadas. E o que que seria então a área de risco? Não é a área do foco, então. O que seria a área de risco e como é que vocês determinam essa área de risco e como é que Certo. trabalha essa área de risco? Nós tínhamos uma área de risco que era antes da praga chegar no Brasil, né? E atualmente nós temos outras áreas de risco. Na verdade, nós estamos trabalhando, o Brasil inteiro é um risco, tratando de uma doença fúngica, né? Que pode ser levada pelo vento e também pelo homem, de maneira direta ou indireta, levando frutos diretamente, ou mesmo pela roupa, os sapatos e etc. Tratando de uma doença, de uma praga como essa, nós temos todo o cuidado com o Brasil inteiro, principalmente, claro, com todas as regiões produtoras, é disso que nós estamos falando, né? Então, toda essa questão de risco ela é feita. Mas, além disso, nos locais que a gente encontra, a gente determina que esses locais e as suas vizinhanças
a gente faz disso uma área de quarentena, tá? Uma quarentena vegetal para essas áreas. O que é uma quarentena vegetal? Uma quarentena vegetal é o lugar da onde daquela região pré-determinada não pode sair nenhum tipo de fruto, plantas, amêndoas e etc., daquele local para qualquer outro local do país, salvo alguma exceção que acabe com o risco de dispersão, sendo ela, por exemplo, o cupuaçu congelado, que não tem risco, né? Ou outros tipos que daí que o governo determina que daí são exceções, mas de maneira geral, naquela região não pode sair nenhum tipo de partes de fruto in natura ou plantas de lá para que possa disseminar a monilise. Acho, assim, voltar, talvez a gente podia ter dito, falado sobre isso no início, mas voltar, eu achei muito interessante você falar do cupuaçu congelado. Então, a monilíase não é uma doença só do cacaueiro, né? Eu acho que isso é um ponto Isso. importante, porque a gente acaba falando muito do cacau, mas ela não é só do cacaueiro, né? Não, não, não. Monilise é uma doença tanto do cacau como do cupuaçu e também de outras espécies do gênero Errânia, que isso é muito comum na Amazônia brasileira, né? Então, esse é um ponto muito importante que a gente tem que levar em consideração, que todo o trabalho que é feito, claro, que é feito com as espécies comerciais, mas as espécies nativas do grupo Errânia, elas também são hospedeiras dessa praga. E aí eu fico pensando que ainda é mais importante a conscientização do homem, né? Porque esse translado de fruto, de haste de árvore, né? Você vê uma bonitinha e fala, ai, tô aqui fazendo turismo, olha que linda, vou levar para minha casa. Isso é um risco potencial de transmissão desse fungo, sem a gente nem saber que está correndo esse risco, né? Exatamente. Essa capacidade, essa maneira não voluntária, vamos dizer, né? E que inclusive está no hábito cultural do brasileiro de ir para um determinado local e sempre querer trazer uma fruta, algum tipo de planta de um lugar levar para outro. Isso é um veículo mais rápido de disseminação, você pode ter certeza. Além disso, nós temos um outro grande desafio na Amazônia brasileira, que é a cheia dos rios, né? Nós tivemos no ano passado uma das secas mais intensas que a região amazônica teve. Em compensação, agora, nós estamos num período de cheia, que não, inclusive nós estamos com muita dificuldade de trabalhar lá na região do Alto Solimões. E esse ciclo das águas, a água sobe e a água desce, quando ela desce, ela traz frutos, traz plantas inteiras, sabe? E isso vai descendo o rio abaixo. Então, essa questão natural, que é do ciclo das águas no território amazônico, ele é mais um desafio para todos nós. Imagino, imagino. Eu acho que são desafios muito importantes e que a gente precisa trabalhar coletivamente, né? E aí, pensando no coletivamente, eu queria entender quais as instituições, sejam federais, estaduais, municipais, né? Pensando em ação de governo, ação de Estado, quais são as instituições que participam das respostas à monilíase atualmente, e como é que essa articulação tem se dado sobre esse combate e a monilíase. Oficialmente, Ana, o Brasil tem uma legislação do Sistema de Atenção à Sanidade Agropecuária, Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, que a gente chama de SUASA. Se a gente fosse fazer uma comparação, ele seria o SUS da saúde humana, né? Então, nós temos esse SUASA, que é composto pelo governo federal como órgão central e coordenador das ações de defesa tanto da área animal quanto da área vegetal, né? E com a participação dos órgãos estaduais de defesa vegetal de cada estado e também com o apoio das prefeituras. O vínculo e a direcionamento maior é entre os governos federais e os governos estaduais. Então, além disso já está estabelecido por lei,
nós estabelecemos, desde quando a Monilha chegou no Brasil, grupos de trabalho regionalizados para enfrentamento dessa praga. Então, no Acre, nós temos lá, na Amazonas, nós temos, onde nós fazemos reuniões constantes entre todos os envolvidos, porque a infraestrutura para trabalhar nessa região é muito grande e a gente precisa do apoio de todos. Por exemplo, barcos, né, motor, barco, gente para ajudar a podar. É uma infraestrutura e nós estamos falando de localidades que não tem um hotel para ninguém dormir, não tem um restaurante para ninguém comer. Então, tudo isso tem que ser organizado, tem que ser muito bem planejado antes do início das nossas ações. Então, tudo isso é feito dentro de grupos localizados em cada estado para que a gente tenha uma conversa muito próxima para que toda essa logística, todo esse planejamento, ele dê certo e ocorra com a facilidade, da maneira que a gente quer que ele ocorra. Muito bom, muito bom. Eu já participei de algumas reuniões onde a gente discute como é que toda a cadeia pode ajudar, e eu vejo que essa colaboração e esse diálogo, cada um entendendo o seu papel, é fundamental para que essa praga, ou se não sumir totalmente, né, do Brasil, mas que pelo menos ela continue contida, nessa região que não é uma região produtora massiva, não é uma região comercial. Uma outra questão que eu fiquei em dúvida é se hoje no Brasil a gente tem áreas sobre quarentena. Por exemplo, Amazonas, Acre são áreas sobre quarentena? Como é que é isso? Sim, no Acre, nós temos uma parte do Acre que é composto por 5 municípios, tá? Hum. Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Presidente e Marechal Taumaturgo. Esses 5 municípios eles estão em quarentena lá no Acre, tá? E desses 5 municípios não sai produtos de cacau, nem de cupuaçu e nem desses outros hospedeiros aí do gênero errâneo. O Amazonas, pelas condições locais, todo o estado do Amazonas ele está sob quarentena hoje, sabe? Todo o estado ele está sob quarentena e que para sair de lá só com algumas exceções e com rigor para evitar o risco de disseminação dessa praga. Eu vi alguns dias atrás uma notícia falando de incineração, de sacarias, amêndoas de cacau, pela AD Pará, que vinham do Amazonas, se eu não me engano. Isso se deu porque elas não tinham nenhum tipo de certificação, nenhum tipo de comprovação. É um procedimento, é o procedimento padrão hoje, né? Adotado principalmente ali nessa região, né? Isso. Né? Como essa região está em quarentena, dependendo da amêndoa, se ela não tiver dentro das características fitossanitárias que garantam que ela não tenha a presença da praga, ela não pode sair e os órgãos de defesa estaduais, que são os responsáveis pela fiscalização do trânsito, claro que o Ministério da Agricultura também está atuando, mas eles têm em locais pontuais postos de fiscalização. E nesses postos de fiscalização já aconteceram algumas interceptações, inclusive de destruição, não só da amêndoa, como também das sacarias. Muito bom. Aproveitando que a gente falou sobre isso, né? Eu acho que a grande preocupação é o estado do Pará, que é um dos maiores produtores de cacau do Brasil e está muito mais próximo dos focos. Rondônia também é um estado importante e acaba também estando próximo dos focos. E eu sei que as agências, né, têm trabalhado ali e têm buscado alternativas para evitar essa comercialização de cacau de áreas, das áreas que têm os focos. A gente tem feito fiscalizações também no Pará, por exemplo, nessas regiões mais próximas, monitorado essas propriedades que estejam mais próximas da fronteira, no Pará. Como é que é o trabalho ali, Pará e Rondônia, que são dois, estados importantes? Certo. Para eu te explicar isso, eu vou explicar a atuação do momento com a Munili, tá? Nós temos a atuação no Acre,
tá? Nos 5 municípios que estão sob quarentena, lá nós temos uma atuação, a doença está dentro de cidade, o que traz uma dificuldade grande de atuação, porque bater de porta em porta, cortar a população tem um apego muito grande, principalmente com o cupuaçu, né? Então você entrar, fazer poda drástica, cortar essas plantas, é um trabalho árduo, mas tem esse trabalho que está sendo feito no Acre, principalmente com as ações do órgão estadual de defesa, tá? O Ministério da Agricultura repassou um recurso através de convênio e eles estão atuando de maneira brilhante lá, sabe? Um trabalho muito difícil. Além disso, lá no Acre, nós temos uma via principal, que é uma BR, que sai daquela região e que vem em direção a Rondônia. Só para vocês terem uma ideia, o foco está a quase 800 quilômetros da divisa com Rondônia, né? Mas antes, na saída da área de quarentena para o resto do estado, tem barreiras, tem uma barreira fitossanitária que todos os carros e ônibus são revistados, né, para saber se estão levando algum tipo de fruto, algum tipo de planta. Além disso, outras barreiras ali no Acre também estão na divisa entre Rondônia e o Acre também estão sendo é uma barreira fitossanitária. E está ativa. Então, essa é a ação no Acre. No Amazonas, nós atuamos em 3 frentes diferentes, tá? Em 3 grupos diferentes de equipes. Uma no Alto Solimões, que é a região de Tabatinga, onde é uma região muito isolada que só sai de lá por rio ou por avião, né? Que está aí em linha reta quase 1.000 quilômetros de Manaus. Nessa região, o nosso trabalho maior é supressão de tudo que tem lá. Mesmo porque de todas as plantas hospedeiras e todas as áreas que tem ocorrência da praga, todas as comunidades, porque lá não existem áreas comerciais. Lá existem comunidades e nessas comunidades tem plantas de cacau, tem plantas de cupuaçu e nessas comunidades que a gente atua comunidades indígenas ou não, mas existe uma forte pressão da praga vindo dos países vizinhos naquela região, sabe? Ali é uma tríplice fronteira, Brasil, Colômbia e Peru, e toda essa ação é de supressão ali, porque nós temos uma pressão muito grande da praga vindo dos países vizinhos. Então, é uma ação constante e nós vamos ter que ficar nisso constantemente. Claro que diplomaticamente nós também vamos trabalhar com os países vizinhos para que eles também possam atuar em seus territórios. Então, ali a fiscalização, o nosso trabalho é de supressão e fiscalização no porto de Tabatinga, que é o principal porto da região, para evitar que os principais barcos, principalmente os barcos com passageiros, saiam de lá com algum tipo de fruto. Depois disso, nós temos a segunda atuação, que é na região do município de Urucurituba, onde nessa região nós temos uma propriedade com a presença da praga. Como essa propriedade foi infectada com a praga? Muito provavelmente, uma pessoa desavisada, provavelmente desavisada, trouxe um fruto e foi assim que essa propriedade que foi contaminada. Como nós fazemos sempre a vigilância constante, essa vigilância detectou precocemente a presença da praga nessa propriedade, né? E toda a região de Urucurituba, desde o ano passado, nós fazemos aí uma região de mais de 100 quilômetros de raio, aproximadamente 100 quilômetros de raio, ao redor do foco. Só para você ter uma ideia, são 9 municípios do Amazonas, mas os municípios amazonenses não são pequenos. Então, esse ano nós estamos já terminando o segundo levantamento naquela região, mais de 500 pontos amostrados e continuamos com foco somente na propriedade original que foi detectado no ano passado. Nessa região, já suprimimos o foco na propriedade onde foi encontrado e mantemos, dependendo da época do ano, quinzenalmente ou mensalmente vistorias nessa propriedade e nas propriedades vizinhas, e também em todos esses municípios que eu disse, pelo menos 2 vezes ao ano. Nessa região, é uma região já do Amazonas, do Rio Amazonas, onde
ali tudo é muito inóspito, você não tem nada muito perto. E trabalhar, como eu disse, é muito difícil. Então, a fiscalização desse trânsito daquela região para evitar que chegue no Pará, ela é principalmente feita pela Depará, claro que a DAF, ali, o órgão estadual do Amazonas também faz, mas a Depará faz no município de Óbitos, porque é o ponto mais estreito do Rio Amazonas, tá? Então lá eles têm um posto de vigilância agropecuária, onde a Depará fiscaliza os barcos que passam ali, porque, como a gente sabe, o Rio Amazonas é um mar, mas naquele ponto é o ponto mais estreito, é o ponto mais viável para a gente conseguir fiscalizar de forma mais efetiva. Então, esse trabalho gigantesco que ele vai desde a prevenção até o combate e supressão e também com a fiscalização do trânsito, ele é feito em regiões específicas e, além disso, ações que a gente chama é, de vez em quando, né, esporádicas, aí que é de algumas ações de fiscalização do trânsito sem ninguém saber, em lugares que a gente possa montar um lugar e parar os barcos que estão passando ali naquelas regiões. Além de ir nos intermediários, mapear todos os intermediários, quem é que compra as amêndoas dos produtores, e esses intermediários que ficam normalmente já nos municípios maiores, principalmente, por exemplo, em Itacoatiara, a gente também faz todo um trabalho lá, mensal, semanal, para que, sabendo, ó, tem para onde está indo, de onde veio essa amêndoa, então faz toda uma fiscalização, e, inclusive nós já impedimos a saída de mais de 20 toneladas de lá no ano passado, que ia ser direcionada para os estados vizinhos. É interessante essa questão da comercialização, porque realmente a gente tem uma cadeia que é muito fragmentada, né? Que a gente tem, não é um intermediário grande, são vários intermediários pequenos, também com muitos produtores, dispersos por muitos municípios. Esse trabalho de conscientização, me parece ser fundamental, né? E eu acho que essa é uma das coisas que a gente tem que reforçar bastante, né? É que todos nós, indivíduos, entendamos o nosso papel na prevenção. Como é que a gente poderia classificar? Eu acho que seria interessante a gente falar um pouco aqui, qual a responsabilidade de cada um de nós, né? Então, o papel do governo já está muito claro, de monitorar, fiscalizar, implementar protocolos, mas e os outros elos da cadeia, né? E a sociedade em geral, inclusive. A gente estava comentando antes sobre a questão dos transportes, né, de sair, de levar um fruto. Outro dia eu estava voltando de Ilhéus. E aí uma pessoa embarcou com uma haste de uma planta, que eu não sei qual era, e eu ainda brinquei, eu falei, nossa, a cidadã ainda sentou do meu lado no avião, e eu olhava aquilo e eu falava, meu Deus, como é que essa mulher entrou? Então, assim, como é que uma pessoa entra com uma haste dentro de um avião? Olha o risco, que ela pode não ser de vassoura, pode não ser de podridão, mas ela tá levando uma haste que para uma região, a gente estava pegando um voo para São Paulo, que talvez possa levar a uma doença. Então, acho que a gente falar um pouco sobre esse papel das pessoas envolvidas na cadeia, mas também do cidadão comum, seria legal. É, essas ações eu poderia classificar em dois tipos, tá? O primeiro que também é do governo federal, onde nós, junto com os governos estaduais e municipais, nós temos as caravanas da monilíase. Essas caravanas, elas vão para as regiões produtoras e mesmo nas regiões onde já tem a presença da praga, ou não, para reunir a comunidade, não só produtores, reúne produtores, mas escolas, sabe, estudantes, professores, né? Toda a sociedade local, líderes comunitários, líderes constituídos, né? Os líderes municipais, vereadores, prefeitos e etc., conscientizando que desse risco e dos impactos dessa doença, né? Dessa praga. Então, existe todo esse trabalho, inclusive no nosso site, no site do Ministério da Agricultura, tem os diálogos para a monilíase, onde lá qualquer indivíduo pode baixar spots, folhetos, materiais de divulgação
e inclusive colocar os logotipos de uma prefeitura, até mesmo da iniciativa privada, e distribuir de maneira gratuita ali um material que com toda a ciência dos cuidados que tem que se ter para evitar a disseminação. Então, tem a parte do governo, que hoje nós já fizemos aí só no Brasil 17 caravanas. Nessas caravanas se reúne muita gente. Então, são movimentos assim, são eventos que juntam aí 200, 300 pessoas por semana, sabe? Além disso, tem o papel da iniciativa privada, de qualquer cidadão, seja ele aquele cidadão que realmente tem uma atividade comercial, direta ou indireta, com o cacau, com o cupuaçu e etc., mas também todo cidadão, da gente conhecer os riscos que qualquer planta levada de um lugar para outro sempre tem seus riscos. Mas algumas delas, além dos riscos, elas são proibidas, né? De levar de um lugar para o outro. Então, de maneira geral, não leve frutos, nada, tá? Se tiver, coma e tudo bem, isso pode acontecer, mas não leve principalmente mudas e frutos de um lugar para o outro, porque esse é o mecanismo mais rápido possível de disseminação de uma praga, né? E no caso da monilha, levar um fruto de cacau, uma planta de cacau, um fruto de cupuaçu in natura, ou então uma planta, né? Isso é uma responsabilidade, mas que isso a gente tem que fazer nas oportunidades como essa, de divulgando, trazendo para a sociedade a participação delas, que medidas simples e cuidados simples a gente pode evitar um problema muito sério para o nosso país. Ricardo, o tema tá muito quente, né? E eu acho que esse nosso podcast vai ficar muito grande. Então vamos dividir ele em duas partes. A gente encerra aqui e volta depois com o resto da nossa conversa, para que mais e mais produtores e mais pessoas fiquem muito bem informadas sobre a monilise. Obrigada mais uma vez pela sua participação.